Um abraço a você que acompanha o NT Sul através da TV Novo Tempo em mais de 200 municípios do Brasil. Como você já sabe, nós estamos acompanhando quase que em tempo real todas as manifestações, o movimento dos caminhoneiros em todo o país, aqui também em Cachoeira do Sul, e um sentimento brota dentro das pessoas que participam desse manifesto. Isso traz à boca, muitas vezes, o sentimento que talvez eles alimentem dentro do coração de uma intervenção militar. Mas, na verdade, será que essas pessoas sabem o que significa uma intervenção militar? Para tirar essa dúvida das pessoas e fazer um comparativo, nós trazemos ao estúdio o advogado e também professor universitário José César Pereira. Doutor, eu queria te agradecer por dedicar um tempinho aí para a gente trazer à luz o que significa, na verdade, uma intervenção militar. O assunto é relevante, é bom refrescar a memória daqueles que já esqueceram, não é? E tentar explicar o fenômeno ditadura, o fenômeno democracia. E assim o fazendo, seria bom dizer que a democracia hoje é patrimônio da humanidade e valor civilizatório por excelência. O que significa isso? Que esse sistema não foi gestado da noite para o dia. Esse sistema remonta a mais de 2000 anos, não é? E então já foi denominada e conhecida como isonomia, isto é, igualdade. Não é? Os gregos nos legaram isso, os gregos atenienses nos legaram esse sistema, que provavelmente talvez se revele como o único sistema, dentre todos, sobre o qual repousam as esperanças do chamado mundo civilizado, pelo que ele significa, pelo valor que representa e pela esperança permanente no dia a dia. Então, repito, sobretudo vamos nos fixar em algumas premissas do tipo: democracia não é o governo de poucos para poucos como representa uma ditadura, e especialmente a que nós vivemos durante 25 longos anos, e cuja conquista desta democracia, o testemunho ainda é vivo entre nós, do quão difícil foi restabelecer-se o regime democrático e com ele as conquistas sociais, as políticas inclusivas, a transparência, a liberdade e, sobretudo, a legalidade, o chamado Estado Democrático de Direito. Quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, professor, trazendo isso para os dias de hoje, fala-se muito, as pessoas falam demais, principalmente nesse momento em que a gente vive no país, com relação a uma intervenção militar no governo. Mas como é que a gente traça um paralelo? Dá para ter uma democracia dentro de uma intervenção militar? Jamais. Jamais, jamais, porque todos devem saber que temos um documento fundamental que dirige nossas vidas, o nosso destino, que se chama Constituição da República Federativa do Brasil, que é um pacto. E essa Constituição não foi outorgada, ela foi promulgada. Qual é a diferença entre a promulgação e a outorga? Eu dou um exemplo. Quando o Brasil se tornou um Estado independente, o imperador Dom Pedro prometeu, enfim, entregar-nos uma Constituição. Ao invés dela ser promulgada, ela foi outorgada porque ele dissolveu a Constituinte. E um modelo pré-fabricado introduziu um quarto poder, que era o chamado moderador, que era a faculdade e a possibilidade dele praticar a sua intervenção dentro do Estado, chamado Estado Democrático de Direito da época. Então, portanto, não combina democracia com ditadura, não combina com Estado Democrático de Direito em hipótese alguma. Não é? Assim como se estabelece tranquilamente uma diferença entre golpe de Estado e revolução. O golpe de Estado, ele se introduz para evitar a revolução, que deve ser transformadora. O golpe interrompe, digamos assim, mudanças pontuais, cuja proposição não agrada o chamado poder oligárquico e até colonial, preso ainda, quem sabe espiritualmente, entre nós. Eu quero te perguntar o seguinte, professor.
Se a gente olhar, e eu fiz isso antes de a gente bater um papo, eu dei uma olhada na questão, no artigo 142 da Constituição, e ali diz que as Forças Armadas elas foram estabelecidas para garantir a ordem e o direito. Ok, mas no mesmo capítulo diz que ela está subordinada à Presidência da República, ou seja, se acontecesse uma intervenção militar hoje, seria um golpe. Perfeitamente. Sem qualquer sombra de dúvida, eu referi isso antes, né? Que significa... Esse sentimento da população, ele se confunde, a população, ela hoje, ao pedir a intervenção militar, há uma confusão de intervenção, revolução, ditadura, ou realmente há um desconhecimento da população que clama por isso hoje? Não, eu acho que a população desconhece, não é? Sobre essa questão, não muito refletiu, mas eu tenho piamente convicção de que quando eles clamam por esse tipo de expediente, eles se espelham no exemplo que ainda existe de disciplina dentro do sistema, né, das Forças Armadas, da credibilidade que ela passa. Imagine você, se um dia as Forças Armadas não tiverem mais credibilidade, aí sim, seria o fim de tudo. Não é? De nós próprios como Estado, como nação, não é? E eu até acho que todos os pecados cometidos pelo sistema durante 25 anos da ditadura militar, não se pode colocar sobre as Forças Armadas esse pecado na sua extensão e na sua magnitude, mas para alguns membros que manipularam, não é, todo aquele sistema, não é, e que praticaram excessos, não é, e excesso de toda ordem, porque fora do regime democrático tudo é excesso, não é? Então eu acho que o lado bom que fica, que as pessoas, que os cidadãos se fixam, é exatamente nesta ideia de ordem, de disciplina, e querem que a nação adote isso como modelo. Não, uma coisa é a política, outra coisa são as Forças Armadas. São tão separados que é proibido as Forças Armadas se pronunciar sobre temas políticos. Portanto, cada um tem o seu papel. E nós temos que ter a competência de rediscutirmos o modelo que pretendemos. E, além do mais, nós vivemos isso universalmente, mas muito aqui no Brasil e na América Latina, uma tentativa de desconstrução do Estado, porque as pessoas sentem-se desprotegidas, talvez por uma cultura de que o Estado deva tudo alcançar, quando, na verdade, nós temos que ter em mente que precisamos servir a esse Estado, e servir a esse Estado realmente significa, talvez, protestar, promover movimentos paredistas, não é? Provocar as forças políticas, como o Legislativo, por exemplo, o próprio Executivo, contestar o Poder Judiciário. Claro, também o Poder Judiciário é um dos poderes da nação, não é? Que deve ser um poder voltado para os interesses da jurisdição, primeiro, segundo e terceiro graus, não é? Não há problema nenhum, mas nós temos que ter em mente que nós não podemos desconstruir o Estado e simplesmente retrocedermos a um estágio sobre o qual nada nos orgulha. Nós não temos muito orgulho, digamos, dos percalços vividos a partir especialmente de 1891, quando se instala a República, porque nós tivemos apagões. Nós tivemos 1930 com a chamada Revolução de 30, que produziu reformas estruturantes, promoveu a industrialização, mas isso teve uma recaída. Em 34 se instalou uma ditadura civil, não é? Em 34, depois veio a Segunda Guerra Mundial e o Brasil teve um papel lá, não tão coadjuvante, mas até importante. As nossas Forças Armadas foram lutar por democracia e era justo que, ao retornar da Europa, pedissem que nós nos transformássemos, então, numa democracia mais consistente. Aí veio redigir a Constituição de 46, com as mesmas forças tradicionais, as elites de tanto tempo, não é? E aí se escreveu uma Constituição que durou até 1969, 67, 69, quando se introduziu, então, o chamado golpe de Estado, e nos mergulhamos numa ditadura militar e civil, ou civil e militar, né? Até o ano de 85. Então, de 85 para cá, nós vivemos períodos assim de solavancos. Mas 88 foi um balizador, em que nós tivemos um formato de Estado, promovendo reformas importantes. As crises da democracia são naturais.
as crises da democracia são naturais, porque as crises da ditadura são sempre as mesmas e perfeitamente conhecidas. As da democracia não, elas são amplas e provavelmente esse Estado que se revela incapaz, por exemplo, de saciar todos os anseios da sociedade, precisa ser então reestruturado. E uma reestruturação de Estado só se dá com um grande pacto social, político, econômico, não é? E isso se dá dentro do Estado Democrático de Direito. Fora dele não há a menor solução. Mas para voltar à questão das Forças Armadas, o papel delas está sendo cumprido com rigoroso critério. Tanto é que desde a intervenção no Rio de Janeiro e até neste episódio que nós estamos vivendo agora, não se viu nenhum excesso das Forças Armadas, não se viu nenhum sinal de autoritarismo, apenas de autoridade. Pelo contrário, o que se vê de sinal de ausência de autoridade é talvez no modelo que está instalado em Brasília hoje e que está sobre contestação. Mas eu acho que nós estamos numa travessia. E o outro lado do rio é outubro, está logo ali. Vamos rediscutir tudo de novo, vamos promover, né, reformas estruturantes com o novo governo e exigir dos candidatos não um projeto para 4 anos, mas exigir um projeto duradouro, um projeto para 20 anos, como se deve exigir um projeto para 20 anos na Prefeitura de Cachoeira e para 20 anos no governo do Estado. Na época em que houve a intervenção militar, não existia corrupção? Sem dúvida. O próprio aparelho do governo na época apurou por centenas de inquéritos várias situações. Porém, a censura existia. Eu fui universitário no período da ditadura militar e eu conhecia. Eu trabalhei em órgão de comunicação, na figura de estagiário, dentro de uma rádio universidade, e eu sei o que acontecia. Uma programação tinha 2 censuras. A primeira no gabinete do reitor, não é? E a segunda na Polícia Federal, cuja programação só poderia ir ao ar 48 horas depois de aprovada. Ou seja, as pessoas só sabem do que acontece hoje justamente pelo Estado Democrático de Direito. Exatamente. Por exemplo, quando a gente assiste ali, vê faixas dos caminhoneiros, que é um movimento digno, não é um movimento consistente, mas alguns, ao colocar faixas ali pedindo intervenção militar, eles devem ficar sabendo e convictos que se isso existisse naquela época, eles não estariam na rua e nem colocariam faixas no caminhão, porque seria absolutamente proibido. Poderiam até tentar, mas não iriam conseguir. Exatamente, não seria viável nem possível, porque imperou o regime da mordaça. Então, quem foi universitário sabe muito bem do que eu estou falando, né? Do que passou, dos constrangimentos vividos. E só a personalidade e a valentia de muitos e o civismo de vários, não é, ainda evitou talvez maiores constrangimentos em busca de certos ideais. Quer dizer, então, hoje precisamos homenagear os que lutaram e tombaram por essa democracia. Não serão agora alguns que poderão pedir de volta aquilo que o presente rechaçaria e a comunidade internacional, sem falar na comunidade internacional, certamente, né, censuraria e o país seria uma página virada no seio dessa sociedade internacional. Muito se fala hoje em união, em somar forças, o povo na rua, mas não há uma inversão de valores, já que essa transformação ela começa particular, ela é de cada pessoa. Eu sempre digo o seguinte, penso numa reflexão, para nós exigirmos o fim de tudo que é ruim, nós temos que nos transformar em menos ruins. E talvez deixar de buscar privilégios, por mais simples que sejam, por vezes, não é? Desde das manifestações mais simples da vida, não é? De furar uma fila, não é? De pedir um privilégio, se servir da coisa pública ou da coisa coletiva, não é? Fazer uma reflexão, não é? E começar a entender que o mundo só ficará melhor, a vida só melhorará se nós nos melhorarmos. Então, tudo que formos fazer, nós temos que bater no peito e fazer uma reflexão. Qual tem sido o meu procedimento?
Então, protestar contra a política atual é uma coisa vital, é importantíssimo, não deve ser desestimulado. Fazer uma parada como essa aí, essa paralisação dos caminhoneiros, foi realmente muito boa nesse sentido. A parada foi boa porque chamou a atenção de que existem camadas ponderáveis da sociedade que clamam por mudanças, mas agora é importante nos reenquadrarmos e imaginar que o outubro, como eu disse, está chegando. E canalizar estas energias e esses esforços para essa luta, para essa batalha, não é? E por favor, aquele que for eleito, vamos deixar governar. Professor, eu queria te agradecer e fica aí a oportunidade que a gente tem agora em outubro, né, de colocarmos diante das nossas escolhas o Estado democrático de direito, ao ter a condição de ir na urna e escolher quem eu quero para governar o meu país, para governar o meu Estado, aquela pessoa que eu entendo que realmente tem condições de fazer isso. Mas, para que a escolha seja uma escolha bem-sucedida, também temos que valer do conhecimento e buscar informações daquelas pessoas que, ora, se colocam à disposição para ocupar esses cargos. Tomara que possamos vivenciar grandes projetos, não de governo, mas de Estado, não é? E que o embate ideológico se trave. Professor, queria te agradecer, sucesso e até uma próxima oportunidade que seja muito breve. Muito obrigado, fico à disposição de vocês, fico honrado em poder contribuir modestamente, externando esse tipo de opinião sobre o presente. Então tá certo. Nós voltamos com vocês aí no estúdio.